versículo de número 40. Somente esse versículo, quero refletir com os irmãos sobre essa passagem nessa noite. Passagem maravilhosa que todos conhecem muito bem. Glória a Deus. Esse versículo traz uma indagação. Glória a Deus. Diz assim o texto que também já está na tela. Glória a Deus. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Falando numa linguagem mais popular, eu já não te disse que, se você acreditar, você vai ver a glória de Deus? Pai querido, Pai amado, a Tua palavra foi lida e nesse momento nos entregamos aos domínios do Teu Espírito Santo para conduzir essa palavra na Tua direção. Meu Deus, de maneira que Tu transmitas a nós aquilo que está no Teu coração por meio dessa palavra, e o Teu nome seja grandemente glorificado nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Glória a Deus. O texto nos fala sobre a ressurreição de Lázaro. A Bíblia diz que estava enfermo Lázaro, de Betânia. A Betânia era uma aldeia que ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E Jesus, ele era muito amigo desta família, Lázaro, Marta e Maria. Quando Jesus ia até Betânia, era ali que ele se hospedava e era essa família que cuidava dele. E agora, num momento de extrema aflição, quando a enfermidade bate a porta, de repente Lázaro se vê acamado, possivelmente com febres, com muita dor. E agora eles dizem: olha, vá até onde está Jesus e diga que vem aqui, porque Lázaro está muito enfermo. Então, os amigos dessa família saem ao encontro de Jesus. E nas minhas escavações exegéticas, eu descobri que, na verdade, Jesus não estava em Jerusalém. Jesus estava também em Betânia, porém do lado de Pérea. Era como se fossem duas cidades, dois municípios, Pérea e Judeia. A família de Lázaro estava em Betânia da Judeia e Jesus estava em Betânia de Pérea, que ficava a cerca de 40 quilômetros de Betânia da Judeia. Era um pedaço considerável. A impressão que dá quando lemos o texto é que ele estava logo ali, mas não estava, não. De sorte que aqueles que foram enviados pela família de Lázaro tiveram que caminhar durante um dia inteiro, cerca de 12 horas, até chegar onde Jesus se encontrava. E fazendo as contas direitinho aqui, chegamos à exata conclusão de que no mesmo dia em que esses emissários foram enviados, Lázaro morreu. Nesse mesmo dia. Isso porque depois vai dizer que ele já tinha 4 dias que estava morto. Então, naquele mesmo dia em que eles enviaram pessoas para ir até Jesus, Lázaro morreu. Esses emissários chegam até onde Jesus está e dizem: olha, Lázaro, teu amigo, a quem tu amas, está morto, está enfermo. Está enfermo. Aí Jesus responde para eles: essa enfermidade não é para a morte,
e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Eu imagino todo mundo se alegrando naquele momento, né? Aqueles homens que foram enviados, graças a Deus, Lázaro não vai morrer. Possivelmente Lázaro já estava morto na hora que eles ouvem essa palavra. E agora, como já era tarde, né? Eles já tinham caminhado um dia inteiro, eram cerca de 12 horas de caminhada, eles vão no outro dia para levar a notícia de que aquela enfermidade não era para a morte. E quando eles chegam aonde Maria, Marta, Lázaro estavam, né, na aldeia de Betânia da Judéia, quando eles chegam trazendo a notícia de que a enfermidade não era para a morte, Lázaro já estava na tumba. Eu imagino a confusão na cabeça daqueles homens. Meu Deus, Jesus falou que ele não ia morrer. Imagina as pessoas, Jesus falou isso, mas está lá. Ó. E aqui eu aprendo uma lição. Jesus age de maneira que nós não entendemos muitas vezes. De muitas formas Jesus trabalha. E muitas vezes ele trabalha de formas que a gente não entende. A gente não sabe o porquê daquilo. Às vezes você está sendo fiel, está andando na presença de Deus, e certas coisas te acometem e você fica sem entender. Observa que estava enfermo aquele a quem tu amas. O texto é bem claro em afirmar que Jesus amava a Lázaro, Maria e a Marta. Talvez eu estou falando para alguém nessa noite que não está entendendo o que está acontecendo na sua vida. Talvez a sua mente está confusa, mas Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra nessa noite. Ele está trabalhando. Você não está entendendo, mas Ele está trabalhando na sua vida. Não dá para entender por que Jesus ouve essa palavra, né? Diz que vai curá-lo, e aí depois demora 2 dias ainda, para depois ir lá onde eles estavam. É possível que alguém dissesse assim: nossa, mas que descaso, né? Jesus, ele é tão amigo dessa família, quando essa família precisou dele, parece que ele não teve nem um pingo de consideração com essa família, né? E tem hora que passa pela sua mente assim: parece que Deus não se importa com o meu sofrimento, parece que Deus não está vendo o que eu estou passando. Cuidado com aquilo que passa na sua mente. Às vezes o inimigo está tentando te conduzir ao caminho da incredulidade. Sim, não permita que nada te mova da tua posição de fé. Você é um homem de fé, você é uma mulher de fé. Deus te levantou, Deus te encheu do Espírito Santo, mas a sua mente é um campo de batalha e o inimigo está pelejando. Você tem que se manter firme. Se manter firme diante da luta. Eu já passei por uma situação assim uma vez. Eu lembro que eu era taxista e eu me candidatei a uma vaga, né, numa licitação de táxi. Eu queria muito ter a minha própria permissão para trabalhar. E assim, eu tinha todas as qualificações necessárias e apresentei toda a documentação. E quando saiu o resultado daquilo ali, eu não ganhei. Eu falei, poxa, eu orei tanto por isso, fiz campanha, paguei preço, danado. E agora, aí eu olhei lá, não acredito que esse cachaceiro passou na minha frente. Esse cara que não tem nada de Deus na vida aqui, eu olhei.
A gente fica desse jeito. Mas sabe o que aconteceu? Assim que saiu essas placas, essas permissões, logo após a Prefeitura de Vitória libera a Uber para operar. E aí teve gente que comprou carro financiado e não deu conta de pagar as prestações do carro e teve que até devolver carro. Aí eu fui entender, eu falei, meu Deus, eu ia cair numa cilada. Se eu tivesse ganhado, eu teria perdido. Deus me poupou de um sofrimento desnecessário. Né? Então tem coisa que você não está entendendo, mas depois você vai entender. Jesus complica, depois ele explica. A Bandarábia, continua crendo. Cuidado com o que sai da tua boca. Não murmura não. Continua dando glória a Deus. Você não está entendendo, continua dando glória a Deus. Depois você vai entender. Depois você vai ver que Jesus estava cuidando de você o tempo todo. Amandacalabachandarábia. E aí Jesus disse para os discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Mas Senhor, os judeus queriam te matar agora lá e você vai voltar para lá? Jesus responde: não são 12 horas no dia? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Agora, se caminha de noite, tropeça, porque na noite não tem luz. Jesus está dizendo o seguinte: quem está na vontade de Deus pode caminhar sem medo de tropeçar, sem medo do mal. Agora, se você está nas trevas, no pecado, no erro, aí o negócio é complicado. Em outras palavras, eu estou exatamente na vontade do meu Pai. Não preciso ter medo de nada. E aqui a gente aprende mais uma coisa, né? Enquanto você está na luz, a Bíblia diz que aquele que está na luz, né, ele tem comunhão com seus irmãos, né? Enquanto você está na luz, você está protegido por Deus. Mantenha-se na luz. Não saia da luz. Aleluia. Glória a Deus. E aí Jesus disse para os discípulos: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Ah, Senhor, se ele está dormindo, então está bem, né? Jesus olha para eles e diz: Lázaro morreu. E por vossa causa eu me alegro que eu lá não estivesse, para que vocês possam crer. Mas vamos ter com ele. Aí vem Tomé: Senhor, nós vamos lá para morrer com ele também, é? Sempre tem um incrédulo, né? Sempre tem um incrédulo. Nós vamos lá para morrer junto com ele, é? Jesus nem responde. Existe aqui um silêncio aqui de Jesus. Aleluia. Aí nesse versículo aqui, nisso que Jesus diz, olha só, por causa de vocês eu me alegro, ainda bem que eu não estava lá. Ainda bem que eu não estava lá, para que vocês possam crer, porque Jesus já sabia o que queria fazer. O que Jesus ia fazer é muito maior do que uma cura. Era justamente algo para realmente fortalecer a fé daqueles que estavam acompanhando, né? E aqui eu aprendo mais uma lição. Jesus sempre age com propósitos. O fato de ele não ter ido no outro dia para lá, o fato dele não ter simplesmente dado uma ordem, seja curado, porque Jesus já fez isso, né? Aí falou assim: a mulher veio lá, minha filha está endemoniada, pode ir, o demônio já saiu, né? Jesus curou à distância. Jesus podia ter feito a mesmíssima coisa com Lázaro, né? Poderia ter feito a mesma coisa com Lázaro, mas não fez, né? Porque Jesus já estava, né, se preparando para operar uma ressurreição, algo que iria ser muito mais importante para a fé daqueles que estavam acompanhando do que uma cura que eles já estavam cansados de ver todo dia. Era algo muito maior, muito mais importante. Então aprenda uma coisa: Jesus, ele age com propósito. O que está acontecendo na sua vida, Deus tem um propósito nisso, né? Seja bom ou não, Deus tem um propósito.
Porque ele não age sem propósito. Jesus não age aleatoriamente. Tudo que ele faz visa um fim proveitoso, né? E o fim a que se destinava essa ocasião era algo que iria repercutir por toda Jerusalém, porque como era perto de Jerusalém, tudo que aconteceu ali ia lá para o centro espiritual do mundo, né? E agora eles vão. Chega lá, já tem 4 dias. Lá vem Marta. Meu Deus, Jesus, se eu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Aí Jesus fala assim: calma, minha filha, teu irmão há de ressurgir. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, eu sei. Ele olha para ela assim: ó, Marta, entenda uma coisa. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você acredita nisso, Marta? Sim, Senhor, eu acredito, né, que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo, né? Sim. Mas a gente percebe que, na verdade, ela não estava entendendo a grandeza daquilo que Jesus estava falando. O que Jesus estava dizendo para ela, o Marta, chegou aqui quem está no controle, aquele que tem as chaves da morte e do inferno na mão. Amanda yasurianda labaia. Dehai shente keb yasurianda labaia. Jesus não perdeu o controle de nada na sua vida. Ele continua no controle. Você entendendo ou não entendendo, Ele está no controle. Dekeb assuminácia. É mais uma coisa que eu aprendo. Jesus está sempre no controle. O que Jesus está querendo dizer para ela: ó, é eu que decido quem vive, quem morre. Aleluia. É eu que decido tudo na tua vida. Você não decide nada, quem decide sou eu. Eu já conheço o seu futuro, eu já estou lá na frente. Alá, manderrécia, assuminácia. E aí ela sai e vai falar com Maria. Maria, o mestre chegou e está te chamando. Aí lá vem Maria. Gente, Maria, ela tinha o poder de comover o coração de Jesus. Maria era incrível. Maria tocava o coração de Jesus. A gente lembra que Maria era aquela que estava sentada aos pés do Senhor, a ouvir os seus ensinamentos, enquanto Marta estava lá fadigada com muitas tarefas, né? Quando Maria chega, ela fala as mesmas palavras de Marta: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E aí Jesus pergunta: onde vocês o sepultaram? Vem, Senhor. Eles chegam diante da caverna aonde o corpo de Lázaro havia sido depositado. Quando chega ali, a dor de Maria e daquelas pessoas que estavam ali comove o coração de Jesus, e Jesus chorou. Aí eu aprendo mais uma coisa: que Jesus se importa com a nossa dor. Jesus não é um ser impassível. No período da escolástica medieval havia uma doutrina chamada a doutrina da impassibilidade divina. Eles acreditavam que Deus era um ser impassível, ou seja, que não tinha sentimentos e emoções, nada podia mover Deus. Sim, essa é uma doutrina amplamente difundida na Idade Média, a doutrina da impassibilidade de Deus. Fica difícil de coadunar essa doutrina com aquilo que a gente vê na Bíblia. Na Bíblia a gente vê que Deus se emociona. Sim,
E a gente tem que entender que quem está aqui, Jesus aqui, é Deus homem, 100% Deus, 100% homem. É a doutrina da união hipostática das duas naturezas, aonde Jesus é 100% homem e 100% Deus. A sua natureza humana não foi divinizada e nem sua natureza divina foi humanizada, mas as duas naturezas coexistiam perfeitamente numa mesma pessoa. Então, quando Jesus chorou, chorou o homem Jesus, chorou o Deus Jesus também. Abacandarábia. Como é que Deus não sente? A gente vê aqui Deus chorando. Sim, o Deus homem está chorando. Quem foi pendurado na cruz foi o Deus homem. Jesus foi Deus homem desde a sua concepção até o último suspiro na cruz. As duas naturezas sempre estiveram juntinhas, entrelaçadas, porém distintas. E agora, alguém chega assim, não podia esse aí, ó, que curou o cego, fazer com que esse não morresse. Sempre tem um murmurador, né? Sempre tem um murmurador. Aí Jesus fala assim, tira essa pedra daí. Aí lá vem a Marta, né? Lá vem Marta, Senhor, já tem 4 dias, já cheira mal. Aí ele diz o que nós lemos agora. Marta, eu não disse para você que se você acreditar você vai ver a glória de Deus? E Jesus está falando isso para você nessa noite. Eu não já te disse que se você continuar acreditando você vai ver a glória de Deus? Então você não precisa desesperar, você não precisa entrar em pânico, você precisa continuar crendo, só isso. E ele diz, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E agora vem o grande momento. A pedra é removida e a ordem é dada. Lázaro, vem para fora. E lá vem o tal do Lázaro, todo empachado. Aleluia! Talvez eu estou falando para alguém que tem algum Lázaro aí enterrado, né? Talvez a sua alegria já está sepultada, a sua prosperidade, o seu ministério, o seu casamento. Eu não sei o que está sepultado. Você acredita que já acabou. Você acredita que não tem solução. Mas aquele que tem a solução está aqui nessa noite. Eu quero te convidar, se coloque de pé nesse momento. Eu vou fazer um ato profético aqui nessa noite. O que é que você quer que Jesus ressuscita nessa noite? O que é que precisa sair da tumba nessa noite na sua vida? Tem tanto tempo que eu não leio a Bíblia, pastor. Eu queria tanto voltar a ler a Bíblia, sabe? Queria tanto jejuar. Tem anos que eu não sei o que é jejuar. Jesus pode ressuscitar seu jejum nessa noite. Tem tempo que eu não tiro uma meia hora de oração, pastor. Jesus pode ressuscitar a sua vontade de orar nessa noite. Aquele desejo que você sentia quando você era novo convertido, que você orava e passava horas e esquecia da vida orando. Então Jesus pode trazer isso de volta hoje. Talvez você chegou aqui na igreja, você veio na igreja hoje, mas assim, lutando contra a sua carne, porque você estava querendo muito ficar em casa, você não estava nem com vontade de vir na igreja. Talvez você já perdeu a vontade de vir ao culto. Isso já morreu, já está sepultado. Você ainda vem assim, se arrastando. Mas não é da vontade de Deus que você venha para a casa dele se arrastando. A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
A vontade de Deus é que quando chega o horário de ir para a igreja, o seu coração se enche de alegria e diz: agora eu vou para a igreja, agora eu vou adorar a Deus com os meus irmãos, aleluia. Eu vou para a escola dominical, eu vou aprender a palavra de Deus, eu vou me encher do Espírito Santo. Sim, alegria. E você vai pedir a Jesus nesse momento para trazer para fora isso. Na hora que eu disser Lázaro, você vai mentalizar aquilo que você quer que venha para fora e você vai dizer: vem para fora. Mas você vai falar com fé, você vai falar com coragem, com determinação, com ousadia. E você vai comover o coração de Deus como Maria fez. Jesus está procurando aqueles que comovam o seu coração. Você tem que comover o coração de Jesus nessa noite. Está disposto a comover o coração de Jesus nessa noite? Eu vou contar até 3 e eu vou dizer Lázaro. Quando eu disser Lázaro, você vai estender a mão assim e vai dizer: venha para fora. Você vai fazer esse gesto de fé comigo nessa noite. E coisas maravilhosas Deus vai fazer na sua vida agora. Deus está nesse negócio. Isso aqui é para quem acredita, sabe? Os crentes são meio doidos. É para quem acredita. Se você não acredita, você pode ficar assim, ó, quietinho, né? Mas se você acha que tem alguma coisa que tem que sair da tumba hoje, é agora. A hora do milagre é agora. A minha saúde, tanto tempo que está ruim. Você vai dizer para a sua saúde: vem para fora. Você só vai mentalizar aquilo que você quer que venha para fora. Na hora que eu disser Lázaro, você vai dizer: vem para fora. Mas é todo mundo numa voz só, para estrondar com as portas do inferno nessa noite e o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Amém? Vamos lá. 1, 2, 3. Lázaro! Oh, glória! Senhor Deus Todo-Poderoso, nesse momento glorioso de oração, meu Pai, o teu povo manifestou fé, Senhor. Eu não sei o que está enterrado, eu não sei o que está na caverna, na tumba, na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã, mas tu sabe. E nesse momento, Jesus querido, nós cremos que o Senhor já ressuscitou aquilo que estava morto. E nós queremos apenas te agradecer por haver ressuscitado aquilo que estava morto. Porque temos certeza que os teus servos vão chegar contando testemunho de que quando fizeram esse ato profético, o Senhor agiu e o Senhor operou, porque eles comoveram o teu coração, e o teu nome, Senhor, será grandemente glorificado. Assim, Pai amado, Pai bendito, no glorioso nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós agradecemos. Amém e amém. Agradeço a oportunidade.